Sejam muito bem-vindas, bem-vindos a mais uma videoaula do canal Você Sabe Tudo Sobre História. Dessa vez com o tema a Revolução Inglesa, e nós vamos entender as duas partes da Revolução Inglesa, chamada Revolução Puritana, e a última chamada Revolução Gloriosa, que acabou enfraquecendo o rei e transformando a Inglaterra, até hoje, em uma monarquia parlamentar. Então, não saia daí. Existe um conteúdo em história chamado revoluções burguesas. Geralmente o aluno acha que, ou vem na cabeça dele, que é a Revolução Francesa, no século XVIII. E que a Revolução Francesa, ela finaliza a Idade Moderna, dando início à Idade Contemporânea. Só que no século XVII, nós também temos uma Revolução Burguesa na Inglaterra, que é chamada Revolução Inglesa. Nessa Revolução Inglesa, nós vamos conseguir perceber que vai haver um confronto, um choque de interesse entre o parlamento e os reis absolutistas, e que o final dessa revolução você vai ter um enfraquecimento do rei, a vitória da burguesia, dando início aí aos passos da Revolução Industrial. Mas também teve algumas modificações quando foi explicado o Bill of Rights. Então, quando a gente fala de revoluções, é bom você lembrar também que existe a Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa, existem várias etapas, mas todas elas fazem parte do mesmo processo histórico. Por exemplo, nós vamos ter a Revolução Puritana, feita aí, não é, pelo Oliver Cromwell. Nós vamos ter também a República Puritana, a única fase aí da história da Inglaterra que não existe uma monarquia, mas sim uma república. A outra parte é a restauração da monarquia, até chegando na Revolução Gloriosa, que vai transformar a Inglaterra em uma monarquia parlamentar. Como a Revolução Inglesa, ela vai marcar também o confronto entre o rei absolutista e o parlamento, é interessante a gente lembrar que lá no século XIII, por volta aí de 1215, a Inglaterra ela foi governada por um rei chamado de João Sem Terra. Esse rei, ele teve um confronto com a nobreza da época, que foi forçado a assinar um documento chamado de Magna Carta, que acabava enfraquecendo os seus poderes. Esse documento chamado Magna Carta é o que vai ser usado pela burguesia para tentar impedir esses reis absolutistas que vão surgir, principalmente com a dinastia Stuart, como Jaime I, Carlos I. É interessante você lembrar, nesse processo, que o parlamento está dividido em duas câmaras. A Câmara dos Lordes, representado aí pelo rei e a alta nobreza, e a Câmara dos Comuns, que ela foi criada para representar aqueles que não faziam parte da nobreza. Existiam dois grupos aí, os representantes rurais, liderado por um grupo chamado Gentry, que esse grupo, a cada passo, eles estavam se tornando capitalista. A terra, ela estava virando um bem, criar ovelhas, mercado. E um outro grupo do setor urbano. Aí você tem pequenos burgueses, grandes burgueses. Então você tem aí dois grupos, tá, que dividem o parlamento inglês. Antes da gente falar do início do conflito entre o parlamento e o rei com a dinastia Stuart, eu costumo explicar
sobre dois representantes da dinastia Tudor, que foi o Henrique VIII e a rainha Elizabeth. O Henrique VIII, ele era católico até um certo ponto aí do seu governo, era católico, casado com a Catarina de Aragão, mas ele acabou se apaixonando aí por uma protestante, que era Ana Bolena, e ele queria que o seu primeiro casamento fosse anulado pelo Papa Clemente. Mas o Papa Clemente não aceitou anular o casamento, porque na Igreja Católica você só pode casar o quê? Uma vez. Então, de uma maneira absolutista, autoritária, o Henrique VIII, ele acaba rompendo as relações religiosas, políticas e econômicas com a Inglaterra, com a Igreja Católica, porque ele acaba criando a sua própria religião, que é a religião anglicana, e na religião anglicana o chefe da igreja quem é? É o rei. E ele acabou confiscando as terras da igreja. Então, o Henrique VIII, mesmo ele tendo esse conflito com a igreja, ele tem poucos conflitos com o parlamento. E isso faz com que o governo dele, tá, seja também visto como um governo de um grande crescimento. Com a Elizabeth, que ela vai ser praticamente a última Tudor, porque ela não deixou filhos, que ela é vista, é criado um mito na cabeça até hoje das pessoas como a rainha, a virgem, pelo grande crescimento, né, econômico que ela fez e pela tolerância religiosa. A Elizabeth, ela era protestante anglicana, então ela não perseguia quem não era anglicano, então ela não perseguia católicos, ela não perseguia os puritanos, diferente da irmã dela, que é a Maria I, a Blood Mary, que quando ela reinou, por ela ser católica, já que a Catarina de Aragão, a mãe dela do primeiro casamento, ela era católica, então no reinado dela ela começa a fazer uma perseguição a quem não é católico. Mas a Elizabeth, ela tem uma política diferente, ela consegue, não é, respeitar as outras religiões. Tanto é que ela conseguiu oficializar o anglicanismo, que até hoje é a religião oficial da Inglaterra. Então, um outro ponto, a política do cercamento que a Inglaterra, que a Elizabeth vai fazer, que o Oliver Cromwell vai reforçar, que as terras elas serão cercadas, esses proprietários de terras que estão cada vez mais tendo interesses com a burguesia, eles vão, né, usar essas terras como pastagem, criar principalmente o que? A ovelha, tirar aí a matéria-prima, que é a lã, para quê? Para usar no mercado do que? Tecidos, têxtil. Então você tem uma Inglaterra que praticamente durante 40 anos foi governado pela Elizabeth e tem esse crescimento o quê? Grandioso, econômico, essa paz religiosa. Mas antes dela morrer, ela passou o trono, né, já estava certo, para o primo dela, que é o Jaime I. Então, o Jaime I, ele inicia a dinastia Stuart, que nós vamos ver como começou o conflito entre os Stuart e o parlamento. Agora sim vai dar para entender os conflitos políticos, econômicos, religiosos que vão levar à Revolução Puritana. Isso começa com uma nova dinastia que vai aparecer na Inglaterra, chamada dinastia Stuart. Lembrando que a última Tudor foi a Elizabeth, e ela acabou deixando o trono, antes dela morrer, para o seu primo Jaime, que quando ele é coroado como rei da Inglaterra, ele acaba se tornando Jaime I. Ele era rei da Escócia, por isso acabou anexando a Escócia à Inglaterra. E ele era católico, acabou se convertendo ao anglicanismo, até porque o parlamento era fortemente o quê? Burguês. Ali você tem anglicanos, ali você tem puritanos, então existe um conflito aí religioso. Então ele acabou se convertendo. O grande problema do Jaime I é que a maneira como ele governava na Escócia, o absolutismo, aquela ideia
direito divino dos reis, que ele é um representante de Deus, não é, na terra, ele vai tentar governar a Inglaterra dessa maneira. E lembrando que lá no início da videoaula, eu falei para vocês que na Inglaterra existe um documento que é chamado Magna Carta, que já limitava os poderes do rei. Tá? Então, o problema do Jaime é esse enfrentamento com o parlamento. Ele vai se aproximar muito mais da nobreza, ele vai começar a dar títulos de nobreza, ele vai começar a fazer impostos para aumentar o luxo, não é, dos nobres, sem autorização, sem consultar o parlamento. Lembrando ali que a Câmara Comum é ela também que aprovava leis, então ele está passando por cima. Então o reinado, tanto é que existe até uma conspiração, que eu vou fazer uma videoaula ainda sobre isso, chamada conspiração da pólvora, que tentaram matar o Jaime I, né? Tentaram colocar um cara chamado Guy Fawkes, tentou explodir o parlamento junto com o Jaime, mas isso aí não deu certo. Mas eu vou criar uma videoaula sobre isso, que é muito interessante. Eu até explico na sala de aulas sobre esse acontecimento, para mostrar que a história ela está nos nossos dia a dia e não só ficar lendo para fazer uma prova e achar que história é para você decorar. Enfim, então o reinado do Jaime I, ele é totalmente o quê? Conturbado, conflituoso. E isso vai piorar com o filho dele, que é o Carlos I. Os problemas do parlamento só vai aumentar agora, porque após a morte do Jaime I, vai assumir o seu filho, Carlos I, que é totalmente absolutista e não aceitava ser controlado pelo parlamento, não ter os seus poderes limitados pelo parlamento. Então ele acabou criando impostos sem autorização do parlamento, e ele acabou fechando o parlamento. Então, quando ele fechou o parlamento, praticamente a burguesia deixou de pagar impostos. E o grande problema que o rei vai enfrentar, além disso, é que vai ter várias revoltas no tempo do Carlos I, como lá na Escócia, que a Escócia ela vai querer, não é, se libertar da Inglaterra, porque ela foi anexada durante o governo de Jaime I, lá na Irlanda. Então o rei precisa, não é, fortalecer seu exército, precisa de dinheiro. E ele vai acabar, o rei praticamente humilhado, ele acaba o quê? Reconvocando, reabrindo o parlamento de novo. Só que a burguesia, só que o parlamento dessa vez, ele quer uma garantia que o rei respeite o parlamento, que ele respeite, não é, que os seus poderes devem ser limitados. Então eles acabam criando praticamente uma nova Magna Carta. Lembra quando eu falei lá do João Sem Terra, que ele foi obrigado pela nobreza da época, né, ali no século XIII, a assinar uma carta para limitar os seus poderes? Então a burguesia, agora o parlamento, cria algo chamado petição de direitos. Então aquilo ali dá garantia para o parlamento, e o rei, a partir daquela carta, assinando aquela carta, ele concorda que os seus poderes serão limitados. Engraçado que ele assina a carta, mas depois ele acaba chamando o exército dele, fecha o parlamento. Só que dessa vez a burguesia ela não vai aceitar esse rei absolutista. E aí vai ser, não é, vai dar origem a algo chamado a Guerra Civil. A Guerra Civil é que vai começar a Revolução Puritana. Então nós vamos ter o rei de um lado, com o seu exército, e o parlamento criando aí o seu exército, que vai ser liderado pelo Oliver Cromwell, o puritano, não é, calvinista, chamado que Oliver Cromwell. A Guerra Civil ela vai ser formada por duas forças. Uma, que é a do rei, que ele foi apoiado pelos católicos e anglicanos, tendo seu exército aí formado pelos cavaleiros,
e o parlamento apoiado pelos puritanos, formados aí pelos cabeças redondas. O grande problema do exército, do parlamento, que era um exército desorganizado, era um exército sem experiência, formados aí por pequenos burgueses, proprietários rurais, camponeses que tinham perdido as suas terras com a política do cercamento, e por dois grupos que será interessante lembrar lá na República Puritana do Oliver Cromwell, que são os levers, os niveladores, e os diggers. Então, o que o Oliver Cromwell vai fazer? Não é? Ele vai reorganizar esse exército, criando New Modern Army, um exército de novo tipo, que o comando ele seria agora o quê? Por mérito. Não era os postos no exército não seriam pela sua posição na sociedade, mas sim por mérito. Então ele acaba criando um exército forte que vai enfrentar o quê? O Carlos I. Claro que o Oliver Cromwell ele conseguiu vencer. O Carlos I ele acaba fugindo para a Escócia, que ele tentou, segundo alguns documentos, ele tentou fazer um acordo com os escoceses, ele pede apoio para os escoceses, né? E o Oliver Cromwell, só que tinha alguns escoceses que estavam do lado do Oliver Cromwell. Então Cromwell, ele acaba o quê? Pagando para as autoridades escocesas devolver o Carlos I. Então Carlos I, ele é acusado do quê? De traição também, né? Além de ele não obedecer, não é, as regras do parlamento, não saber governar com o parlamento, ele é acusado por traição. Então o Carlos I ele acabou sendo decapitado. Então aí você tem nesse período o fim do absolutismo na Inglaterra, iniciando agora, não é, uma fase republicana, que é chamado, né, República Puritana. República Puritana é a fase que não tem rei. O Oliver Cromwell ele vai, né, ganhar o título de Lorde Protetor da Inglaterra, e ele vai enfrentar oposições do seu governo. Lembra que eu expliquei para vocês que lá no exército tinham dois grupos, que eu iria falar agora sobre eles, que é os levers, os niveladores, e os diggers. Esses grupos radicais enxergavam na Revolução Puritana uma maneira de ter mais representação, uma maneira de acabar com as desigualdades. Por exemplo, se a gente pegar os levers, né, os niveladores, eles achavam que todos deveriam ser iguais perante a lei e que fosse governado pela Câmara dos Comuns. E se nós pegarmos os diggers, que são os mais radicais ainda, eles querem o fim da propriedade privada, o fim das desigualdades. Então o Oliver Cromwell acaba esmagando essas forças radicais opositoras a seu governo. Então não tem nada para o rei e não tem nada para, não é, as camadas mais pobres. Então por isso que ele vai consolidando mais ainda o poder de quem? Da burguesia. Outra parte interessante, que são dois pontos que eu sempre digo para os alunos em sala de aula, que é importante você saber sobre o Oliver Cromwell. Ele vai ampliar a política do cercamento, os enclosure, né? Lembrando que isso não foi iniciada por ele, isso é iniciada pela Elizabeth, mas ele acaba, não é, cercando aí as terras aí para esses proprietários rurais que estão cada vez mais, não é, ligados aos interesses da burguesia. Então você vê que o Oliver Cromwell, não é, quando ele ajuda a cercar essas terras, lembra? Aí você vai ter a criação de ovelha, lã, fortalecimento do comércio, vê que ele já vai já vai dando mais etapas, dando mais passos à revolução industrial. Um outro ponto dele é o ato de navegação. Interessante, não é, que ele acaba suspendendo a pirataria, ele acaba estimulando a criação, não é, de estaleiros. Então ele vai fortalecer
a Marinha Britânica. Como? Através do ato de navegação, produtos só entravam e saíam da Inglaterra se fosse por navios ingleses. Quer dizer, então, navios de outros países, como da Holanda, que transportavam produtos, vão ser prejudicados. Não é à toa que a Holanda vai ser uma grande opositora aí da Inglaterra. Então, Oliver Cromwell, com essa política, ele acaba fortalecendo, espalhando praticamente a Inglaterra, o quê? Não é? Por todo o mundo, que era mundo para aquela época. Tá? Então ele acaba fortalecendo a marinha. Só que o Oliver Cromwell, ele também chega a ter conflitos com o parlamento, não é? Porque ele tem uma forma, não é, autoritária, acaba morrendo, e quem assume, não é o filho dele, que é o Richard Cromwell. Que o Richard Cromwell ele acaba sendo o quê? Deposto pelo parlamento. Então aí você tem esse período praticamente de 9 anos da República Puritana. Então você vai ter agora a restauração da monarquia. A República Puritana, ela já estava sendo vista como autoritária, já estava sendo vista como desgastada, ela já estava sendo vista como impopular, até porque o Ricardo Cromwell, ele era totalmente popular e acabou sendo deposto pelo parlamento. E o parlamento já vinha negociando com o rei, não é, a volta da monarquia. Esse rei, ele estava exilado lá na França, que é o Carlos II, filho do Carlos I. Sim, o Carlos I, que acabou sendo decapitado pelo Oliver Cromwell ali no final da Guerra Civil. O Carlos II, ele não tem tanto conflito com o parlamento. Mas tem uma coisa interessante, assim, ele volta desde que ele governe junto com o parlamento, que ele sabe que os seus poderes são limitados e que ele deve convocar o parlamento, não é? Quando for a criar leis, então ele não deve estar acima do parlamento. Uma coisa interessante do Carlos II é que ele não perdoou o que o Oliver Cromwell fez com o pai dele, com Carlos I. Então o Carlos II, não é, manda desenterrar o corpo do Oliver Cromwell e ele acaba enforcando o esqueleto do Oliver. Eu sei que é uma coisa bem estranha, bem sinistra. Eu até digo para os alunos, olha, eu não sei como isso aconteceu, as etapas, que isso aqui é uma coisa bem sinistra, não é? Então ele acaba enforcando o esqueleto do Oliver Cromwell, expõe a cabeça do Oliver Cromwell na entrada do parlamento, mostrando que mesmo depois de morto, o criminoso deve ser o quê? Punido. Então, o Carlos II, esse reinado dele, tá, não tem tantos conflitos com o parlamento. Então, após a morte dele, quem assume é o irmão dele, o Jaime II. Após a morte do Carlos II, quem vai assumir é o seu irmão, o Jaime II, que será o último da dinastia Stuart, porque tem dois grandes problemas com ele. Primeiro, ele era absolutista. Então ele tentou restaurar o absolutismo, né? Foi acusado de restaurar o absolutismo na Inglaterra, e para piorar, ele era católico em uma Inglaterra protestante, em um parlamento protestante. E ele tinha uma amizade com Luís XIV, né? Lembra Luís XIV, o Rei Sol, o Estado sou eu, que era absolutista, que era católico. Então existiam alguns boatos que o Jaime II iria pedir auxílio do exército do Luís XIV para invadir a Inglaterra, instaurando assim o absolutismo e o catolicismo como religião oficial. Então o Jaime II, ele acabou se isolando, ele não teve apoio. Então as manobras agora, as manobras políticas, elas não vão terminar em uma guerra. É por isso que vai ter uma outra fase, que vai ser chamada Revolução Gloriosa. Chegamos agora à última fase da Revolução Inglesa, chamada Revolução Gloriosa.
Ela tem esse nome porque não houve derramamento de sangue, não houve uma guerra propriamente dita. Jaime II, que era totalmente absolutista, ele estava isolado, sem apoio, e acaba sendo deposto pelo parlamento e acaba voltando para a França. Tá? Então aí o trono foi oferecido à filha dele, que era a filha do Jaime II, que era protestante, e casado também com um protestante, um príncipe holandês, chamado Guilherme de Orange. Então, o Guilherme de Orange, ele vai assinar a Declaração de Direitos, a chamada Bill of Rights. É aí que nós vamos perceber a vitória da burguesia, a vitória do parlamento em relação ao rei. Como assim? O rei, ele não pode criar impostos a partir dessa declaração de direitos, né? Agora você tem a liberdade de imprensa, você tem o habeas corpus, você tem agora o parlamento como único órgão administrativo político da Inglaterra. Então, o Guilherme de Orange, ele, ao assinar essa declaração de direitos, ele conseguiu, tá, que a Inglaterra se tornasse o quê? Uma monarquia, porque tem rei. E por que ela é chamada parlamentar? Porque quem manda é o parlamento. Então nós temos aí, no século XVII, uma revolução, né, feita pela burguesia, que teve o rei o quê? Humilhado. Então isso acabou abrindo espaço o quê? Para políticas burguesas, para o fortalecimento da burguesia, o tanto que ela sonhava que era o poder político, que vai abrir, não é, caminhos para a revolução industrial. Então, meus amigos, eu espero que você tenha gostado. Viu aí que tem bastante detalhe. O vídeo foi longo. Então, lembrando que eu explico, eu sempre digo nas minhas vídeos aulas, que não é história em 5 minutos. Então, dá um pouquinho de trabalho, muitos nomes, então, mas eu falei de uma maneira que você entenda. Então, espero que eu tenha contribuído aí para o seu conhecimento da Revolução Inglesa. Então, assina o canal, não é? Compartilhe esse vídeo. Então, até a próxima videoaula. Tchau, pessoal!